que eu estou com meu amigo Eduardo Jardim para falar sobre futebol. E aí, Edu, maravilha? Futebol brasileiro, que fim de semana, né, Thiago? Rodada maluca, né? Rodada cheia de gols, rodada que... do jeito que o torcedor espera, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo São Paulo Futebol Clube, que tomou uma cacetada no sábado, que foi brincadeira, hein? Eu acho que a gente veio aqui, falou do São Paulo, não perdia 14 jogos, depois já perdeu 2 seguidas já. Inacreditável. São Paulo foi até São Januário, né? Foi lá no Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. Vasco sem técnico, em crise, enfiou 4-1 no São Paulo. Será que o problema era o técnico? Eu acho que não, viu, Thiago? Acho que a bagunça ali tá enraizada, é institucional, mas tudo bem, a gente vê um time grande aí tentando se reerguer, né? E uma bela vitória, o São Paulo até abre o placar, né? Primeiro faz 1-0 com o gol do André Silva, depois o Alan Franco faz um gol contra, e aí o Vasco né, começa a desencantar, faz com o Guilherme Estrela 2-1 e no segundo tempo faz o terceiro e o quarto gol, vence por goleada, e o Vasco não marcava 4 gols há muito tempo pelo Campeonato Brasileiro e deu uma respirada, né? Chegou ali na porta, eu vou até tirar meu celular aqui pra gente ver a tabela. Tem os gols aí do jogo do Vasco, senhor? Não apareceu. O arquivo não apareceu. Acontece, teve ao vivo, é assim mesmo. Então foi 4-1 pro Vasco da Gama. Posso até citar aqui quem fez os gols, Thiago, pra gente, só pra falar certinho, né? O primeiro, como eu disse, foi do André Silva para o São Paulo, o Alan Franco fez contra para o Vasco, o menino Guilherme Estrela, que era um dos jovens, uma das jovens promessas do Vasco, meio campista, muito bom jogador, fez o 2-1, o 3-1 saiu com o Leandrinho e o 4-1 com o David já no final da partida, lá nos acréscimos, né? E com esse resultado, Thiago, o Vasco saiu da zona do rebaixamento, foi para 15º lugar com 10 pontos, e o São Paulo caiu um pouquinho na tabela. São Paulo estava em 7º, agora caiu para o 9º lugar com 15 pontos. Estacionou ali nos 15, Maravilha. 2 derrotas seguidas, né? Sigamos agora para os jogos de domingo. Corinthians foi a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense e ficou no 1-1, é isso? Ficou no 1-1, Thiago, e já causou até a demissão, né? O Cuca não é mais técnico do Atlético Paranaense, anunciou, ontem mesmo já entregou o cargo para a diretoria, o Atlético anunciou hoje a demissão, o Cuca já não é mais técnico do Atlético, que tomou empate no final, né? O Corinthians sai perdendo no final do primeiro tempo o gol do Christian para o Atlético e empata com o gol do Kaká. O Kaká que vinha de 2 gols contra, estava mandando contra o próprio patrimônio, ontem mandou a favor e conseguiu a vitória. Aí os gols do Corinthians. O gol do Christian no finalzinho do primeiro tempo, né, uma cabeçada bem no canto, sem chances para o Matheus Donelli, que agora, como a gente até citou semana passada, Thiago, deve ser o goleiro titular do Corinthians, a gente já explica já. E aí o Garro mandou essa falta na trave, quase faz um golaço, mas no rebote o Kaká estava ali bem postado para fazer o gol de empate do Corinthians, que conseguiu um pontinho lá em Curitiba, num gramado que é bem difícil de jogar, né? O sintético do Atlético também, que causa algumas polêmicas até, né? O Atlético com esse resultado fica em 5º lugar, com 19 pontos, enquanto o Corinthians ainda está na zona do rebaixamento, é o 18º com 8 pontos só. Esse Brasileirão pro Corinthians, pro Fluminense, pro Vasco... Se bem que o Vasco meteu 4-1. Já temos os gols do Vasco, Davidson Carlos? Do São Paulo e Vasco? Opa, aí os gols, então a gente falou do 4-1, tá aí os gols então pra gente. Gol do André Silva, um belo cruzamento do Rodrigo Nestor, o primeiro. O Alan Franco aí faz contra, ele tenta tirar, bate no pé dele e acaba fazendo contra. Aí o Guilherme Estrela faz o segundo. O Leandrinho faz o terceiro, depois desse chute direto. Nossa, fuzilou. E o David faz o quarto, já nos acréscimos também, no finalzinho golaço, da partida. Hein? Só golaço nessa partida, hein? 4-1 então pro Vasco contra o São Paulo Futebol Clube. Bom, a gente falou do Corinthians, falou do São Paulo. Vamos pro Alviverde imponente no gramado, que é a luta eu aguardo o Palmeiras. O Palmeiras teve um Juventude pela frente, Thiago, um jogo bem difícil, venceu por 3-1, saiu na frente, né? Primeiro com o gol do Flaco Lopes, o Juventude empatou com o gol do Eric Farias, né? O latereio, aquele famoso lateral que vai direto para a área. Depois o menino Estevão, que já está vendido, né? O Palmeiras, inclusive, anunciou oficialmente no final de semana, anunciou a venda dele para o Chelsea da Inglaterra. Que é um jogador talentosíssimo, esse menino. E o Mike fez o terceiro gol já no final da partida. O Palmeiras venceu por 3-1 e com a vitória, Thiago, assumiu a vice-liderança. Tem 23 pontos, é o vice-líder da competição. O Juventude está em 12º com 13 pontos. E o Palmeiras, além de ter essa vitória, Thiago, anunciou essa venda aí do Estevão, um valor recorde de 45 milhões de euros, mais... possíveis benefícios, né, dependendo, alguns gatilhos ali que o Estevão
tem que atingir jogando lá na Inglaterra. O valor pode chegar até 65 milhões de euros. Uau! Que se você converter aí para reais, eu vou converter aqui ao vivo, dá 325 milhões de reais. Meu Deus, jornalista não é muito bom na matemática, não. O cara foi rápido, hein? Caramba! É muito dinheiro para um menino que é talentosíssimo também. Impressionante. Ainda tem só 17 anos. Novo, mais um. Palmeiras, mais um. Olha só. Então o Palmeiras já está na segunda colocação. O Flamengo é primeiro lugar, né? Flamengo é o primeiro colocado, 24 Flamengo, pontos. Palmeiras, Corinthians, Cioli, está na zona de rebaixamento. E o São Paulo Futebol Clube, que vinha de uma sequência de vitórias, tomou uma cacetada 4-1 surpreendente, né? Agora vamos falar de futebol feminino. O Santos Sereias venceram, aleluia! Venceram, né, Thiago? Depois, elas até tinham vencido pelo Campeonato Paulista o Palmeiras e aí venceram pelo Brasileirão. Primeiro gol aí da Solly James, a argentina, artilheira do Peixe, que voltou agora, né, há pouco tempo, fez 1-0. E o outro gol é da Carol Baiana, já no final da partida, a goleira do Grêmio erra uma saída de bola e aí ela recebe o passe e consegue finalizar bem para vencer. O Santos ainda está na zona de rebaixamento, tá, Thiago? Com essa vitória, chega aos 10 pontos só, tem mais 2 jogos pela frente até acabar o campeonato, mas o primeiro time fora da zona é o Internacional, que tem 4 jogos a fazer ainda. Isso aqui é perigoso ali para o Santos. O Inter tem 13 pontos. Tem um confronto direto, um desses confrontos é um Santos Internacional. Então o Santos tem que secar o Inter e vencer no confronto direto para conseguir escapar da degola, né? E o outro jogo das meninas é contra o Botafogo, que é inclusive só dia 17 de agosto agora. As meninas vão jogar um tempinho aí só pelo Campeonato Paulista, depois 17 de agosto enfrentam o Botafogo e depois a última rodada ainda data a definir é contra o Internacional, aí possivelmente um confronto direto para escapar do rebaixamento. Maravilha. Eduardo Jardim com as informações do futebol aqui no Jornal Litoral. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Thiagão. Valeu. Boa tarde a todos. E amanhã o Eduardo Jardim estará aqui. Não sei se é ao vivo no estúdio ou será gravado para falar sobre o Santos Futebol Clube, que volta a campo pela Série B do Brasileirão.